Esses são os notebooks mais vendidos da atualidade e hoje eu vou te mostrar quais os melhores para o seu uso específico. E no final eu ainda vou te dar um super bônus mostrando um notebook que atualmente não está entre os mais vendidos, mas se você encontrar ele por um valor bacana, pode valer muito a pena. Então já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. E agora, bora pro vídeo. E o primeiro notebook desse vídeo é o Lenovo IdeaPad Slim 3. Atualmente, essas são as três versões mais vendidas do Slim 3. Essa aqui vem equipada com processador Core i3, essa outra com processador Ryzen 5 da linha 7000 e por fim, essa aqui que é a versão mais poderosa e consequentemente a mais cara, vem equipado com Ryzen 7 7735HS. E o interessante da linha Slim 3 é justamente seu conjunto completíssimo, porque independente da escolha que você faça em levar a versão mais barata ou a versão mais cara, você vai ter a mesma qualidade de construção em todas as versões, vai ter o mesmo teclado, o mesmo touchpad, as mesmas conexões, a mesma tela e ainda por cima vai ter a possibilidade de fazer o upgrade de RAM. Então se você ainda não conhece esse notebook, esse aqui é o Lenovo IdeaPad Slim 3. Ele já vem com essa nova identidade visual da Lenovo, tem uma ótima qualidade de construção, contando com esse plástico que tem essa cor cinza chumbo. Além disso, ele tem um bom teclado, tem um bom touchpad e na parte das conectividades ele também apresenta um bom conjunto, contando com duas portas USB do tipo A, tem porta de carregamento proprietária, já tem uma porta USB do tipo C que aceita carregamento e vídeo, tem porta HDMI, porta de áudio e para finalizar também tem uma porta para cartão de memória do tamanho grande. Na parte da tela ele vem equipado com painel IPS com resolução Full HD, proporção 16:10 e taxa de atualização de 60 Hz. E esse painel vai conseguir atender tranquilamente a maioria do público que quer apenas uma tela para consumir conteúdo, trabalhar com imagem e vídeo desde que não seja algo muito profissional, dar uma jogadinha ocasional e também realizar as tarefas do dia a dia. Então, se você está atrás de um notebook de entrada que tem uma boa tela, o Slim 3 com certeza vai atender tranquilamente às suas necessidades. Já na parte de hardware e desempenho, aí nós temos três versões que atendem públicos completamente diferentes. A versão mais básica vem equipado com processador Core i3 e ela é mais indicada para aquele público que quer uma máquina um pouco mais barata, mas que ao mesmo tempo entregue um bom desempenho. Inclusive, a gente já fez vídeo de análise completa de todas as versões e lá a gente desmontou, testou em jogos, testou em vários programas pesados e a gente mostra a real capacidade de cada uma dessas máquinas. Então, se você está atrás de uma máquina mais barata, mas que entregue um bom conjunto e que tenha um bom desempenho, com certeza a versão equipada com Core i3 vai ser a melhor escolha para você. Inclusive, a gente conseguiu rodar vários jogos nessa versão com Core i3 e o desempenho foi bem bacana, mesmo essa máquina custando ali na faixa de R$ 2.600 a R$ 3.100. E a segunda variante, e também a mais recente, é essa equipada com Ryzen 5 7535HS. Essa é uma versão que fica no meio do caminho entre a high-end, que é equipada com Ryzen 7, e também uma versão equipada com i5 13420H, que é uma versão um pouco mais cara do que essa com Core i3, mas atualmente ela não tem um custo-benefício muito bom, justamente porque lançou essa versão com Ryzen 5. E lá no vídeo de análise completa a gente mostrou que essa versão tem um ótimo desempenho e que você vai conseguir até executar atividades mais pesadas e também jogar em uma qualidade um pouco maior. E os únicos pontos negativos é que atualmente é bem difícil você encontrar essa versão com Ryzen 5 e quando você encontra, ela está custando um pouco caro, chegando bem perto da versão com Ryzen 7. E por fim, temos a melhor versão do Slim 3, que é equipada com Ryzen 7 7735HS. Essa versão é simplesmente espetacular, porque esse processador consegue entregar um desempenho muito acima dos concorrentes, inclusive ela tem quase o dobro de potência quando comparado com essa versão com Ryzen 5. Então, se o seu objetivo é ter um notebook mais potente para poder rodar atividades mais pesadas, ou até mesmo para jogar em qualidade um pouco mais alta, essa versão com Ryzen 7 com certeza é a melhor para você. Principalmente se você não está querendo gastar 5, 6 mil reais com um notebook gamer, eu tenho certeza que essa versão com Slim 3 na faixa ali de 3.500 a 4.000 reais, ela vai te atender tranquilamente. Já na parte interna, todas as variantes são muito parecidas. Você vai ter a possibilidade de fazer o upgrade de memória RAM, já que ele vem com 8 GB soldados na placa e mais um slot extra. Lembrando que aqui a gente tem memória DDR5 a 4.800 MHz. Na parte do armazenamento, ele vem equipado com SSD NVMe do tamanho 2242 e se você quiser, você pode trocar ele por um de capacidade maior. Só que o legal é que o Slim 3 tem mais um slot extra, então se você quiser dá para colocar um segundo SSD NVMe. E se você quiser comprar qualquer um desses notebooks que a gente vai mostrar no vídeo, o link vai estar aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E caso você queira aproveitar ainda mais ofertas, a gente também vai deixar o link aqui na descrição dos nossos grupos de ofertas e se eu fosse você eu entrava.
dela, viu? Porque já teve várias promoções do Slim 3 por um preço absurdo. E o segundo notebook dessa lista é o Asus VivoBook 15. E esse aqui com certeza foi um dos mais vendidos nos últimos 2 ou 3 meses, justamente porque entrega um bom conjunto por um preço bem bacana. Só que você tem que tomar muito cuidado na hora de comprar esse notebook, porque existem várias versões e a gente já fez um vídeo aqui no canal mostrando quais valem a pena e quais não valem. E atualmente nós indicamos 3 versões. A primeira e também a mais barata é a equipada com o i5 1334U, que você consegue encontrar na faixa de R$ 2.600 a R$ 3.100. Ela é a versão que tem o menor desempenho, mas tem a mesma qualidade de construção, utiliza o mesmo teclado, tem quase as mesmas conectividades, já que ela não tem a possibilidade de carregar pela porta USB do tipo C, que as versões com AMD têm, mas de resto é muito parecido e o legal é que você consegue ativar o Dual Channel nessa versão. Então você vai conseguir ter um desempenho bem bacana, que inclusive fica bem próximo daquele Core i3 lá do Slim 3 que eu te mostrei. Mas caso você queira gastar um pouco mais, aí existem 2 versões que valem muito a pena. A primeira versão é a NJ612, que vem equipado com o Ryzen 7 e também já vem com 16 GB de RAM. Então você não vai precisar abrir ele para fazer o upgrade e ainda por cima ele já vem com o Dual Channel ativado. E isso acaba aumentando a performance dessa máquina. E é muito importante você saber disso porque a gente já fez um vídeo da versão NJ611 nova e lá ela não consegue fazer o Dual Channel e consequentemente tem um desempenho bem abaixo. Inclusive o desempenho fica bem próximo dessa versão com o i5. Então se você vai comprar a versão com o Ryzen 7, a gente recomenda que você compre ou a versão NJ612 ou a versão NJ613, que é basicamente uma 612, só que com mais armazenamento. E ela também já vem com 16 GB de RAM. E essa é a parte interna do VivoBook 15 com o Ryzen 7. Dá pra ver que ele tem 8 GB de RAM soldados na placa, mais um slot extra para você fazer o upgrade. Lembrando que isso acontece só na versão NJ611 antiga ou na versão NJ612 ou 613. Ele vem equipado com um SSD NVMe do tamanho 2280 e tem um bom sistema de dissipação térmica. Já na versão equipada com Intel, também temos memória soldada na placa e um slot extra para você fazer o upgrade. E aí, dependendo da versão, pode ter 8 ou 4 GB soldados. Ele também vem com SSD NVMe do tamanho 2280 e no sistema térmico, se você reparar, ele é um pouquinho mais simples quando comparado com a versão que vem equipado com o Ryzen 7. E se você tiver qualquer dúvida sobre o Asus VivoBook 15, dá uma olhada aqui no canal porque a gente já fez vídeo de análise completa de todas as versões. E agora, saindo dos notebooks de entrada e indo para os notebooks de 14 polegadas, que são um pouco mais premium e focados em produtividade, temos os 3 mais vendidos. Aqui do lado direito temos o famoso Asus S14, um notebook de 14 polegadas que entrega uma construção impecável em alumínio. Além disso, já tem teclado reto iluminado, tem um ótimo touchpad, tem sensor facial com infravermelho, tem ótimas conectividades contando com 2 portas USB do tipo C que aceitam carregamento em vídeo e também já vem com carregador USB tipo C na caixa, já vem equipado com painel IPS com resolução Full HD que entrega ótimas imagens e além disso também tem um ótimo desempenho, tanto nessa versão que é a versão mais atualizada que já vem com o processador da linha Ultra, quanto na versão antiga que é aquela versão mais clarinha que tem processadores de 13ª geração. Inclusive a gente também tem vídeo de análise completa aqui no canal, tanto da versão antiga quanto dessa versão nova. E o legal é que mesmo sendo um notebook de 14 polegadas e consequentemente sendo bem compacto, ele consegue entregar um desempenho bem parecido com o Lenovo Slim 3 com o Ryzen 7. Então aqui você vai conseguir tranquilamente executar suas tarefas do dia a dia, vai conseguir dar uma jogadinha, vai conseguir trabalhar com imagem, com vídeo, desde que não sejam arquivos muito grandes. E o mais interessante é que aqui você vai conseguir uma boa autonomia de bateria, bem diferente do que acontece nos notebooks de entrada, que normalmente entregam 3, 4 horas. Aqui você vai conseguir na faixa de 7 a 10 horas de uso. E essa é a parte interna do Asus S14. Nessa versão específica temos 16 GB de RAM soldados na placa, mais um slot extra para você fazer o upgrade. Lembrando que aqui é a memória RAM DDR5 rodando a 5.600 MHz. Na parte do armazenamento, ele vem com SSD NVMe e se você quiser você pode trocar por um de tamanho maior. E por fim ele tem essa bateria de 70 Wh que consegue entregar uma ótima autonomia no dia a dia. E atualmente você consegue encontrar versões do S14 na faixa dos 4 a 6 mil reais. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição. E o segundo notebook mais vendido dessa categoria é o Lenovo Yoga Slim 7i. E aqui nós também temos uma construção impecável em metal, só que com o diferencial de ter uma tela OLED. Então nessa faixa de preço, o Lenovo Yoga Slim 7 é o único que entrega um painel OLED. E agora dá uma olhada na qualidade de imagem desse notebook.
Ele é simplesmente perfeito para aquele público que quer trabalhar com imagem e vídeo de forma mais profissional, justamente porque tem um painel 100% DCI P3. Mas o interessante é que ele já vem equipado com um processador Intel da linha Ultra, que tem uma placa de vídeo integrada Intel Arc, e consequentemente ele também consegue entregar um desempenho bem bacana e você vai conseguir tranquilamente dar uma jogadinha ocasional, trabalhar com imagem, com vídeo, vai conseguir usar no dia a dia e também vai ter uma ótima autonomia de bateria. E assim como o S14, você também tem um teclado retroiluminado, também tem um ótimo touchpad, tem desbloqueio facial através do infravermelho e também tem ótimas conexões, contando com 2 portas USB do tipo C que aceitam carregamento e vídeo, e ele também já vem com carregador USB tipo C na caixa. E o único ponto negativo dessa máquina está justamente aqui na parte interna, já que ele vem com a memória RAM soldada na placa e consequentemente você não consegue fazer o upgrade. E para completar essa categoria, temos o novíssimo MacBook Neo. E esse aqui é simplesmente perfeito para aquele público que quer uma máquina da Apple, só que ao mesmo tempo não quer pagar muito no MacBook Air. Então essa foi justamente a sacada da Apple quando lançou essa máquina. Só que nem tudo é perfeito, já que essa máquina vem equipada com o processador do iPhone 16 Pro e consequentemente não consegue entregar muito desempenho. Mas em contrapartida, ele tem uma construção impecável em alumínio, tem um painel IPS que tem bordas que são bem grossas para os padrões atuais, inclusive esse é um ponto que eu acho bem negativo dessa máquina. Ele não tem possibilidade de fazer o upgrade nem de RAM nem de armazenamento, e essa versão mais barata também não tem teclado retroiluminado. E a grande sacada desse notebook é justamente atender aquele público que quer um aparelho da Apple, mas não precisa de uma máquina muito forte, já que vai usar apenas para estudo, para trabalhos mais leves e também para viagens. E nesse ponto ele é bem bacana porque a duração de bateria é simplesmente perfeita. E atualmente você consegue encontrar essa máquina na faixa dos 4 a 6 mil reais, dependendo da versão. E para finalizar, temos os 2 notebooks gamers mais vendidos dos últimos meses. Aqui temos o Asus TUF Gaming F16 na versão com a 3050, e essa máquina se destaca justamente por ter um conjunto bem robusto, já tem um teclado retroiluminado que é RGB, tem um bom touchpad, além de ter uma construção robusta, ele já vem com a tampa da tela em alumínio, tem boas conexões e tem a possibilidade de fazer o upgrade de memória RAM. Lembrando que aqui é memória RAM DDR4 rodando a 3200 MHz. E lá no vídeo de análise completa a gente mostrou que essa máquina tem um bom desempenho justamente porque entrega um TGP um pouco mais alto quando comparado com seus concorrentes. Então a gente conseguiu tranquilamente rodar jogos pesados como Cyberpunk 2077 com um preset no alto, rodamos até Battlefield 6 e o desempenho foi bem bacana. Na parte da tela ele também entrega um bom painel IPS que tem 144 Hz de atualização e vai ser simplesmente perfeito para você jogar. Já essa versão do Lenovo Lock se destaca justamente por entregar um dos melhores conjuntos e também um dos mais atualizados. Então ele já tem essa nova identidade visual da Lenovo, tem uma ótima construção em plástico de boa qualidade, tem teclado retroiluminado, tem um bom touchpad, tem ótimas conexões contando com porta USB do tipo C que aceita carregamento e vídeo, e também tem um ótimo desempenho, já que além de contar com um processador que termina com HX, ele também tem um TGP bem mais alto e consequentemente consegue entregar um desempenho maior. E o interessante é que aqui a gente já tem memória RAM DDR5 rodando a 4800 MHz. E agora é muito importante que você não confunda o Lenovo Lock com o Lenovo Lock Essential, que é essa versão um pouco mais simples do Lock e que não é tão parruda quanto essa aqui, já que o Lock Essential ele não tem 2 slots de memória RAM, igual a gente tem aqui, ele não tem um sistema de dissipação térmico tão robusto, também não tem porta USB do tipo C que aceita carregamento e vídeo, e no geral essa versão do Lock é bem superior a essa versão do Lock Essential. E o mais legal dessa versão do Lock é que ele já tem um painel IPS que é 100% sRGB, ou seja, se você quiser uma máquina para trabalhar com edição de foto e vídeo de forma profissional, com certeza esse aqui vai ser um dos melhores notebooks que você pode comprar. E lembrando que a gente está deixando o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente, e a gente também vai deixar o link dos grupos de ofertas. Então não dá bobeira e entra aqui no grupo. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!